Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Damos sequência ao estudo desse tema, desse trimestre, né? Os temas do Evangelho de João, com a lição 10. Você é muito bem-vindo para participar desse estudo. Você que já conhece o canal, fique à vontade para curtir, para comentar. Você que está chegando novo no canal, se gostar do conteúdo, faça a sua inscrição também. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar o estudo da Palavra de Deus através do Guia da Lição. A lição número 10 traz o título O Caminho, a Verdade e a Vida. Uma frase bem importante aí dita por Jesus. Nós vamos estudá-la nesta semana. E para nós começarmos o nosso estudo, nós temos aqui o verso para memorizar. Eu vou pedir ao papai que faça essa leitura conosco. Então vamos ler. Encontra-se em João 1, verso 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Legal, né? Tema importante do estudo dessa semana também, como Jesus revela o Pai, né? Ele é o caminho para Deus. E para nós seguirmos para o estudo de sábado, eu vou pedir ao Alexandre que faça uma oração conosco, para que nós possamos começar o nosso estudo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de mais uma semana estarmos aqui em família para estudar a Tua Palavra. Nesse momento, nós te pedimos a Tua presença, que o Espírito Santo também nos ajude, nos guie nesse estudo, para que possamos ter a compreensão e aprender um pouquinho mais do Evangelho de João, tirar lições para a nossa vida. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E olha só que interessante, o estudo de sábado traz para nós aqui essa introdução, né, do nosso estudo semanal, dizendo que o Evangelho de João está dividido em 4 seções principais. A gente lendo no dia a dia, talvez não nos demos conta disso, né? Mas ele explica para nós. O prólogo está ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 18, certo? Nós já estudamos, tem vídeo aqui do canal falando a respeito desse estudo, dessa introdução do livro de João. Nós temos o livro dos sinais, que vai desde o versículo 19 do capítulo 1 até lá no capítulo 12. Né? Nós já estudamos bastante também neste trimestre os sinais, os milagres de Jesus. A terceira sessão é o livro da glória, chamado Livro da Glória. E vai de João 13 até o capítulo 20, certo? E a parte final, o epílogo, a partir ali de João 21, do versículo 1 ao 25, a parte final, né? A despedida desse livro. E nós entendemos aqui, pela indicação do autor, que nós já estudamos alguns temas aqui, a sessão 1, a sessão 2, e agora nós vamos nos concentrar no chamado Livro da Glória, certo? E daqui em diante nós vamos examinar essa sessão, que é a terceira sessão do Evangelho. Isso mesmo, e essa introdução aqui fala das 7 declarações de Jesus Cristo. Essas declarações fazendo uma ponte entre o segundo livro, que é o livro dos sinais, com o livro da glória. Jesus, nessa sessão, ele vai trazer essa expressão, essa declaração, eu sou. Ele vai se identificar que ele eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, e, enfim, eu sou o bom pastor. São 7 declarações que ligam esses 2 livros, fazem uma ponte dos sinais já para o livro da glória. E é algo importante nós notarmos isso no nosso estudo. E essas 7 declarações começam com essa expressão, né, pai? Eu sou, isso. Né? E a lição nos indica aqui, né, ainda nessa introdução de sábado, que nós vamos estudar o propósito do discurso de despedida, porque a partir do capítulo 13 ali, né, entre o 13 e o 17, é narrado o último discurso que Jesus faz para os seus discípulos. Nós vamos ver que eles estão ali celebrando a Páscoa, né, essa última ceia deles,
e Jesus vai trazer vários ensinamentos, últimos ensinamentos para os seus discípulos. Então nós vamos estudar isso, vamos ver a cerimônia do lava-pés que Jesus instituiu ali com os seus discípulos, certo? E depois vamos estudar para esse tema, né? Eu sou. Muito bem, então podemos avançar aí para o nosso estudo a partir de domingo, que traz o título Eu lhes dei o exemplo. E aqui o autor da nossa lição, ele vai fazer um pequeno resumo, né, dessa seção do Evangelho, que é o livro da glória, como nós já falamos. Então, dentro dessa sessão, nós temos aí o discurso de despedida de Jesus, que vai ali do capítulo 13 até o 17, onde Jesus traz algumas instruções para os seus discípulos a respeito do futuro. Né? Nós temos também, dentro dessa sessão, Jesus confortando os discípulos, né? Dizendo que ele vai subir para o Pai, mas vai deixar um substituto, consolador, o Espírito Santo. Nós temos também ali Jesus prevendo que eles iriam passar por dificuldades, né, por tristezas, mas que eles se mantivessem firmes, fiéis, e exortou ali aos seus discípulos sobre a permanência de ficarem fiéis no que eles haviam aprendido. Momento por demais solene e importante, né? Ali no ministério de Cristo Jesus com seus discípulos. E a lição prossegue trazendo a questão número 1, a pergunta número 1, e aí tem a referência bíblica no nosso estudo em casa, você precisa ler, é importante, falando ali da cerimônia da Páscoa, né? Ali é o momento em que Jesus está reunido com seus discípulos e ele vai dar vários exemplos para eles, vão exortar e etc., várias exortações. E a lição mostra que dentro daquele contexto de Jesus e os seus discípulos, era importante que, ao tomar uma refeição, ao estar reunido em algum lugar para se confraternizar, as pessoas tivessem seus pés lavados, porque as estradas eram empoeiradas, as pessoas ou andavam descalço ou de sandália, enfim, a situação não era legal. Mas para aquele momento, os discípulos foram preparar o lugar, tomaram todas as providências para que a Páscoa acontecesse, mas ninguém se dispôs a contratar alguém para lavar os pés, ou alguém mesmo se dispor a lavar os pés. E aproveitando-se daquela oportunidade, Jesus dá uma lição para eles. Jesus para ali um certo momento e ele vai fazer aquele serviço, aquele trabalho. Um exemplo maravilhoso de humildade que vai tocar profundamente a vida deles e que deve tocar a nossa também. O ser cristão necessita um aprendizado no sentido da humildade, deixar que Deus seja Deus nas nossas vidas. Muito legal, né? E esse episódio aqui, ele vai trazer grande perturbação, né, pai? A Pedro, aos discípulos, né? Eles vão ficar espantados. E como o papai disse, Jesus vai trazer essa lição, não só para os seus discípulos, mas para nós também. A lição aqui na parte final de domingo vai pontuar esse aprendizado, o significado da ação de Jesus. Vai dizer que ele, como mestre e Senhor, ele nos ensina que o poder e a autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Que lição importante, né? Nós destacamos aqui para a leitura, juntos aqui na classe, no capítulo 13 de João, acho que é legal a gente ler o versículo 15. Fala exatamente o que Jesus fez ali, a ação de Jesus, né? Vamos ler juntos? João, capítulo 13, versículo 15. Vai dizer assim: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então, uma indicação direta do exemplo e do ensinamento que Jesus trouxe para cada um de nós. Penso que agora, então, nós podemos passar já para o estudo de segunda-feira, que traz o tema Certamente Eu Voltarei.
E esse estudo começa com a pergunta número 2: em que contexto Jesus disse essas palavras aqui? O autor da lição mostra aqui em João capítulo 13, no verso 33, Jesus dizendo que ele ia embora. E no verso 36, Pedro pergunta para onde é que ele iria, certo? Essa afirmação de Jesus Cristo deixa os discípulos perturbados, inclusive Pedro fica perturbado aqui. E eles não entendiam que Jesus estava falando de sua morte, de seu sepultamento, de sua ressurreição e, posteriormente, de sua ascensão ao céu. Dentro desse contexto, no verso 37, Pedro, inclusive, vai dizer assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Estou pronto. Pedro era empolgado com as coisas, ele confiava muito nele. E Jesus vai dizer: Pedro, te acalma, porque olha, nessa noite, assim que eu for preso, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então isso chocou demais a ele, mas a promessa continuava. Jesus diz para eles assim: olha, não fiquem angustiados, não tenham medo, não deixe que essa angústia vá perturbar a fé de vocês, o relacionamento de vocês com a palavra de Deus, de maneira que vocês possam ficar confusos e descrer da palavra. Isso é um ensinamento muito importante para mim e para você. Na vida nós temos confusões, temos decepções, mas essas situações da vida não podem, não devem, melhor dizendo, interferir na nossa relação com o nosso Deus, com o cristianismo que nós professamos. Muito legal, né? E no sentido de confortá-los, né, de animá-los, nós temos aqui o estudo, o papai já trouxe, né, na pergunta 2, nós temos essa referência, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, nós temos ali essa promessa que Jesus faz, né, da volta dele, de ir preparar um lugar para todos nós. Acho que é interessante nós lermos esse versículo 3 aqui, vai falar da promessa, vai nos trazer exatamente a promessa. Quem poderia ler para nós aí com a nossa audiência também? Eu posso ler, estou com a Bíblia aberta aqui, e o texto diz o seguinte: e quando eu for preparar lugar, voltarei e o receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Legal, né? Então, essa é a nossa bendita esperança, é a maior promessa que nós temos. E Jesus, né, vai falar sobre a casa do Pai, diz a lição, né? Sobre preparar lugar para cada um de nós. A lição diz que essas palavras apontavam para um futuro além da angústia que estaria presente na cruz. Então, Jesus estava animando-os, confortando-os com essa bendita esperança. A lição ainda diz que essa é claramente uma promessa a respeito da segunda vinda de Cristo, não há dúvidas disso. O nosso estudo ele segue falando sobre essa promessa, né, e traz uma pergunta interessante. Qual é a base para confiar nessa promessa? Nessa promessa que Jesus fez, né? E aqui o autor da lição vai nos apresentar pelo menos 2 motivos. O primeiro motivo é o cumprimento dessas profecias, né? Como nós estudamos bem a semana que passou, nós vimos a importância das escrituras nesse processo, né? E vimos que várias profecias do Antigo Testamento se cumpriram ali na vida de Jesus, né? Então esse um importante fator, né, que deve se basear a nossa confiança. Mas não somente isso. O autor vai colocar para nós aqui que nós devemos confiar nessas promessas por causa de quem as fez, né? Porque é Jesus que está falando, é Deus que está dizendo. Então isso deveria ser mais do que suficiente também para nós acreditarmos nessas promessas. Ale, eu penso que, assim, essa pergunta, né? Qual é a base para confiar nessa promessa? Que promessa? A promessa da volta de Cristo Jesus. Virei outra vez. A minha base é a palavra de Deus, porque está escrito na palavra de Deus. E o Deus que escreveu essas palavras, ele não falha. Eu queria pedir para a nossa audiência dizer aí nos comentários, participar conosco aí,
qual é a base da sua crença na volta de Cristo Jesus. Muito legal, né? E assim nós avançamos para o estudo de terça-feira. Vai ser uma sequência aí, né? Nós avançamos pelo capítulo 13, capítulo 14. O estudo de terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Importante declaração de Jesus. E a pergunta número 3 traz uma referência aí crucial para o nosso estudo. Nós podemos ler, vamos ler aí a referência bíblica sugerida, João 14, versículos 5 e 6. A Lê pode ler para a gente? Para responder a pergunta, o seguinte questionamento: que pergunta Tomé fez? Como Jesus a respondeu? Vamos ler então João capítulo 14, verso 5. Diz o seguinte: Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? O verso, Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta de Tomé, a primeira parte da pergunta aí. Que pergunta Tomé fez foi essa. o verso 6 diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Legal, né? Então Jesus começa a falar sobre o caminho, né? É a primeira parte dessa declaração dele aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o autor da lição aprofunda isso conosco aqui nessa primeira parte do estudo, dizendo que o questionamento de Tomé aparentemente parecia lógico, né? Querendo saber do caminho. E Jesus vai dizer que ele é o caminho para o Pai, certo? Ele vai até questioná-los. Poxa, eu estou há tanto tempo com vocês, né? Em determinado momento desse diálogo. E ele vai dizer que ele é o caminho que aponta para o Pai, né? Mostrando ali uma íntima conexão dos dois. Ou seja, o Pai e ele são um em propósito, em pensamento, em intimidade, né? Inclusive aqui a lição vai destacar isso, essa íntima conexão que existe entre o Pai e o Verbo, que nós já estudamos aqui o Logos, né? O Verbo se fez carne, ele estava no início com Deus, essa intimidade. E o nosso estudo ele segue, né, nos mostrando, né, que esse caminho, que Jesus é o caminho para o Pai, tem a ver com a revelação do Pai, né? Inclusive o autor da lição nos traz aqui o texto de João, capítulo 1, verso 18, onde diz que quem revelou o Pai é o Deus unigênito, fazendo a referência a Jesus Cristo. E aqui a nossa lição ela vai trabalhar um pouquinho essa palavra, né? Revelação, revelou, dizendo que ela vem do verbo grego que quer dizer interpretar ou expor, explicar. Ou seja, Jesus é o elo com o Pai, é ele que explica, é ele que demonstra o caráter de Deus. Né? A lição até pontua aqui, ele é o caminho para o Pai, sem ele ficaríamos perdidos em nosso entendimento. Legal. Inclusive, essa compreensão, ela precisamos ter essa compreensão, esse entendimento de Deus, né, sendo revelado através de Cristo Jesus. Jesus antes havia dito: ninguém jamais viu a Deus. Então, em todas as Escrituras, quando nós vemos Deus se revelando ao homem, esse Deus é sempre uma referência a Jesus Cristo. Lá no Jardim do Éden e em outras situações aí. A lição prossegue e já traz a pergunta número 4, com a referência de João 14, do 7 a 11, e com a pergunta: como Jesus esclareceu o mal entendido de Felipe? Vamos ver qual é esse mal entendido aí, compreender isso. Nós precisamos, então, sugerimos a leitura aí, o Júnior pode ler para nós, Júnior, o verso 8, 14, verso 8. O versículo 8 de João 14 diz assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Pois é. Um desejo, né? Diante daquela situação, Felipe teve esse desejo sincero: mostra-nos o Pai. Mas Jesus mostra para ele aquilo que eu já havia comentado, né? Ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus, na sequência, vai dizer: Felipe, eu estou tanto tempo com vocês, eu tenho revelado o amor, paciência, longanimidade, bondade, eu tenho feito o possível para amenizar o sofrimento humano
e para dar ensinamentos corretos. E você ainda não entendeu? Quem vê a mim vê o Pai. Então, em Cristo Jesus, nós temos a revelação de Deus. Muitas pessoas no meio cristão têm uma simpatia grande por Cristo Jesus, mas têm um certo receio em relação a Deus, como se um personagem, uma das pessoas, fosse diferente das outras. E Jesus está dizendo, não, eu sou a encarnação de Deus, digamos assim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, eu tenho um desejo de perdoar vocês. Então, Deus, o Pai, também tem o mesmo desejo. Isso é uma informação, é uma compreensão que nós precisamos nos apoderar dela, porque Deus nos ama, nós somos criaturas de Deus, e Jesus é o caminho que aponta para esse Deus maravilhoso que fez todo o possível e continua fazendo o possível para nos salvar. Pai, é interessante a gente notar aqui na construção desse estudo que nós entendemos aqui, a lição vai trazer isso, né? Que Jesus usa essas três palavras, caminho, a verdade e a vida. E o caminho nós entendemos profundamente até aqui, né? Jesus é a revelação de Deus e ele é o único caminho para Deus, é por onde o ser humano pode se conectar com Deus. E a partir de agora, né, aí a lição vai dizer, a verdade e a vida, que são as outras duas expressões que Jesus usa, são temas fundamentais no Evangelho de João. E a partir de agora, nosso estudo de quarta e quinta-feira, a lição vai se deter aqui em examinar a verdade, essa expressão que Jesus usa. Então, na quarta e quinta-feira, o estudo vai tratar bastante do tema a verdade, o que é a verdade. Muito bem, sendo assim, nós seguimos nosso estudo para quarta-feira, que vai trazer Eu Sou a Verdade. A partir de agora, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na verdade. O que é a verdade? O que isso significa? O nosso estudo já traz aí a pergunta número 5. Como João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? Então, aqui o estudo ele vai trazer para nós que a verdade no Evangelho de João sempre está ligada a Jesus, né? A Trindade também, ao Espírito Santo, a Deus o Pai. E todas as vezes que nós ouvimos sobre verdade, João conecta esse termo a Jesus Cristo, a luz em contraste com as trevas, né? E ele traz mais que a mentira, em contrapartida, está ligada ao diabo, ao pecado. Então ele faz esse contraste no seu evangelho. A lição vai pontuar aqui que a verdade no Evangelho de João também não é uma questão de fatos ou informações, né? A verdade é uma pessoa, como nós já vimos, Jesus é a verdade. A lição vai trazer aqui um trecho até de Parábolas de Jesus, desse livro, bastante interessante, e que vai colaborar para essa afirmação que João faz, né, sobre a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele vai dizer assim que não se trata, a verdade não se trata de informações ou de descobrimentos humanos, teorias ou máximas humanas, mas se trata de transformação de vida, né? Ele fala: ouçam a voz daquele cujas palavras pode renovar a alma para a vida eterna. Então, é algo muito mais profundo do que apenas o conhecimento, né? É a pessoa de Jesus Cristo transformando nossa vida. E essa é uma exortação muito própria e importante, né, Ali? O texto diz que a palavra de Deus fale ao povo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos falar da palavra de Deus para sustentar a nossa fé, a nossa vida como cristão. Na sequência, retoma a identificação que você já começou a trazer nessa quarta-feira. Jesus é a verdade. E no Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, Jesus é chamado do Logos de Deus, a palavra de Deus. Nós vimos isso no prólogo, lá quando estudamos o capítulo 1. E essa informação Jesus mostra que Jesus é o Criador de todas as coisas.
Tudo que existe foi criado através do Logos, a palavra de Deus, que é a verdade. Inclusive, Paulo, quando escreve a sua igreja, a igreja cristã de Colossenses, no capítulo 1, no verso 17, diz que ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, Jesus é a consumação, quem agrega toda a verdade, tudo foi criado por ele. Louvado e bendito seja o Deus que nós servimos, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hein, pai? Nessa parte da lição aqui, o autor ainda diz assim: nada do que há no universo, incluindo o conhecimento, existe a parte dele. Ou seja, É. nada está fora dele, né? Tudo está nele. Muito legal esse entendimento aqui. E na parte final da lição aqui de quarta-feira, o autor reafirma: a verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia. O Alexandre trouxe esse comentário aqui. Não é uma questão de informações, né? Porque esse é um conceito que nós, seres humanos, temos, né? Quando nós lidamos ao conceituar as coisas, o que é verdade, né? Uma informação verdadeira, verídica, que se possa confiar. Então não é isso que se trata a verdade na Bíblia. É sobre Jesus, é uma pessoa. E para encerrar esse nosso estudo de quarta-feira, é trazido aqui a citação de C.S. Lewis, um autor bem famoso, né? Que fala aqui a respeito do cristianismo e, consequentemente, de Jesus, comparando-o como o sol, né? E ele vai dizer aqui, em outras palavras, que ele acredita no sol, não só porque ele vê o sol, porque ele percebe a existência do sol, mas porque através dele todas as outras coisas podem ser reveladas. E assim com Jesus. Nós passamos a conhecer Jesus e a partir dessa visão, a partir desse entendimento, todo o universo ganha um novo sentido para nós. E é isso que João declara, por exemplo, no capítulo 8, verso 12, quando Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Assim como na nossa galáxia, a Via Láctea, o Sol é a luz que ilumina essa galáxia, no mundo, no universo, Jesus é a luz que ilumina todo ser, todo o universo. Muito importante. Então, eu penso que agora nós podemos avançar para a quinta-feira, que tem a temática As Escrituras e a Verdade. E aí eu gostaria de me dirigir à nossa audiência. Você está compreendendo esses assuntos? Você está entendendo? Tem sido importante esses vídeos, esses estudos semanalmente para você? Se esse for o caso, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar seus comentários, eles são muito importantes. Nós três aqui lemos diariamente os comentários, oramos pelos pedidos de oração ali, que são os pedidos de orações que são feitos ali. E também deixe o like, compartilhe esses vídeos, porque o que é bom para nós, nós devemos compartilhar com os outros. Vamos então aqui, as Escrituras e a verdade. Se Cristo é a verdade é uma pessoa que essa verdade ela se materializa em Cristo Jesus, as Escrituras são elas que testificam de Cristo Jesus. Nós já vimos esses textos bíblicos. E é através das Escrituras que Jesus é visto. Se você pode observar aí na ilustração do sábado, as Escrituras tendo a chave que abre a porta para a salvação, para o sol da justiça que é Cristo Jesus. Uma imagem muito importante. Então, todos nós precisamos das Escrituras. Cristo Jesus mesmo disse certa vez, ele diz assim: errais e não conhecer as Escrituras. Então, é através das Escrituras, esse é um ministério que estuda as Escrituras para que nós possamos ter a nossa fé mais firme a cada dia em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom. Então, aqui nessa introdução do estudo de quinta-feira, nós ainda temos a indicação do autor, né? São as Escrituras, é a palavra de Deus que nos mostram quem é Jesus e o que ele veio fazer neste mundo. É uma declaração importante. Aí nós temos a pergunta 6,
que vai trazer a referência de João 5, né? O que de Jesus disse sobre as Escrituras? Será que ele revogou alguma parte delas? Será que ele confirmou, né, a palavra de Deus? E aqui nós temos, além da leitura bíblica, que é muito importante, o comentário do autor dizendo que Jesus e os seus discípulos apontaram inúmeras vezes as Escrituras para validar Jesus como o Messias. Né? Nós temos estudado aqui esse tema ao longo do trimestre. A lição ainda vai trazer aqui João 5,46, na própria lição, um verso muito importante aqui, que Jesus vai evocar Moisés, vai dizer que Moisés e o Antigo Testamento, né, estavam escrevendo a respeito dele. Né? Então ele reivindica, né, que o Antigo Testamento, as escrituras que eles possuíam na época, falavam a respeito dele. Seguindo o nosso estudo, nós temos a pergunta número 7, né? Que vai trazer também um importante episódio da vida de Jesus. Isso depois da sua morte, quando ele ressuscita e ele aparece para os seus discípulos. Né? E aí é bom nós lermos esse texto, Lucas capítulo 24, verso 27. Algum de vocês poderiam ler para nós? Eu posso ler aqui, Ali. Vamos lá. 24, verso 27 diz o seguinte: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha aí, né? Mais uma vez, Jesus confirmando, né, a importância da palavra de Deus. Naquele momento ali tão significativo, né, que ele havia ressuscitado, ele dando a real importância ali para a palavra de Deus aos seus discípulos. O nosso comentário aqui da lição vai até nos trazer alguns exemplos, né, de citações do Antigo Testamento que se cumpriram ali no Novo Testamento, naquele momento ali da vida de Jesus. Vai trazer aqui, por exemplo, vai citar o livro do Êxodo, né? Cristo perguntando: vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Essa referência aqui de Mateus, capítulo 22, verso 31, né? Ele cita lá Êxodo. Nós temos aqui o outro exemplo de Zacarias se referindo a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, né? Aquele que havia sido prometido desde a antiguidade, né? Confirmando ali a vinda do Messias também. E temos também aqui o exemplo no sermão do dia do Pentecoste. Pedro disse: era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, fazendo uma referência ao livro dos Salmos. Então, nós temos várias citações, né, exemplos da confirmação da palavra de Deus aqui. Essas referências bíblicas, né, Xande, mostram a importância das escrituras na vida do cristão. É fundamental. A Bíblia, vamos já aqui para a parte final do nosso estudo, e diz que a Bíblia não é um livro didático, um livro de ciência. Ela não se propõe a essas questões de ensinar como as coisas acontecem no meio científico ou da natureza, mas é dito que ela apresenta o sentido do universo e da vida. É lá na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que nós entendemos essas coisas. Outro ponto é que ela é a chave e que abre a porta, a luz que nos permite enxergar, que é conforme nós vimos lá na ilustração. A Bíblia nos tira da ignorância, nos tira do pecado, ela nos revela como viver uma vida santificada e renovada, né? Jesus diz que veio para nos dar vida abundante e nas Escrituras nos encontramos. Você quer falar, Júnior? É legal essa progressão do nosso estudo, né? De quarta e quinta-feira, né? Antes da gente encerrar, na quarta-feira nós entendemos o que é a verdade, que é Jesus. E na quinta-feira nós estamos entendendo aqui que as Escrituras, é na palavra de Deus que nós encontramos essa verdade. Elas revelam quem é a verdade. Legal.
E uma última exortação aqui, ainda, uma última lição que nós podemos tirar desse estudo, é que diz o seguinte: sem ela estaríamos no escuro, sem a compreensão, sem a noção da existência de Deus. Então, louvado e bendito seja Deus, porque temos a palavra deles, temos a liberdade, temos nos dado por Deus, pelo Espírito Santo, o desejo de querer conhecer cada dia mais. Esse é o propósito desse canal. E assim nós chegamos ao final de mais um estudo, encerramos a lição 10. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos também. Nos vemos no próximo estudo.